E agora, gente, esse tempo seco aí está afetando a sua saúde auditiva? Esse é o assunto de hoje do nosso quadro Saúde em Foco. Saúde em Foco. Oferecimento Centro Auditivo Telex. A sua audição é a nossa especialidade. A gente que falou segunda-feira dos nossos pulmões, a gente não pode deixar de falar da nossa saúde auditiva, que tem tudo a ver com esse tempo seco. Gente, quem vai falar de forma com mais propriedade pra gente é a Gabriela Morrone. É isso, Gabriela. Bom dia, otorrino, né? Bom dia, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gabriela, esse tempo seco, somando falta de chuva, se Deus quiser, diz que vem uma chuvinha aí quinta-feira, essas queimadas também, tudo isso afeta a nossa saúde auditiva. Sim, o que acontece, até acho que a gente comentou disso da última vez que eu vim aqui, é muito comum quando a gente está com o tempo seco, tempo ruim, fica tendo mais problemas de rinite, resfriados, gripes. E isso prejudica toda a saúde da nossa mucosa, desde o nariz até a parte dos ouvidos. O que acontece? Lá por dentro é tudo conectado, né? Então, o nariz tem a mucosa que reveste por dentro, que reveste um caninho que drena o ouvido. Nesses resfriados, nesses problemas que a gente tem respiratórios, muitas vezes pode ou ir secreção nasal direto para o ouvido, às vezes até fazendo uma lavagem inadequada, com muita pressão na hora de jogar o soro, pode ir mais lá para o ouvido e ficar com o ouvido dolorido, sensação de ouvido tampado, ouvido cheio, dificuldade para ouvir. Alguns pacientes, principalmente crianças, começam a ter queixa de tontura, coisas nesse sentido, bem agudo ali, daquele momento. E é importante a gente ficar de olho, porque muitas vezes isso pode acabar evoluindo para um quadro infeccioso, ou em crianças que têm a tendência a ficar tendo isso de repetição, pode prejudicar a audição delas, pode prejudicar o desenvolvimento da fala e do aprendizado. E isso é importante a gente ficar de olho, sabe? Então, o primeiro ponto são essas gripes mal curadas que a gente tem que ficar atento. E o segundo, essa lavagem inadequada. Como que é o correto? O correto é sempre você estar com a boca aberta durante o procedimento e não pressionar com muita intensidade, nem se for a seringa ou as garrafinhas, sempre fazer com uma intensidade baixa, com a cabeça inclinada para frente, lateralizada, né? Vai colocar o dispositivo na narina que está mais para cima e vai apertar com pouca força. Com muita força, vai empurrar tudo lá pro ouvido. Isso. E no caso do, né, eu ouvi esses dias o filho de uma amiga minha falando assim, ai mãe, eu tô com uma confusão no ouvido, parece que ele até para ouvir prejudicou. Sim. Acontece isso mesmo? Acontece tanto no próprio resfriado quanto com o soro que vai errado, fica difícil do som ser conduzido da maneira adequada, então ele não vai vibrar do jeito certo para chegar na parte, né, que a gente entende ele. Então fica ou um volume mais baixo, ou aquela sensação que ecoa e o som não vem direito, dificuldade de compreender. Então, em criança, a gente tem que ficar bem atento e nos mais idosos também, porque justamente adultos, idosos, eventualmente, num primeiro episódio que vai ter isso, vai começar a chamar atenção para um problema auditivo que antes ele não percebia que ele tinha. Então, às vezes, um zumbido que piorou, algo assim que pode ser um alerta para ir atrás, procurar o que está acontecendo, eventualmente fazer uma audiometria. Nas crianças, para um acompanhamento também, uma audiometria, para ver se, quem sabe, precisa fazer algum tratamento mais específico ao aparelho. E se não tem nada, assim, não tive infecção, não tive gripe e tal, a poluição em si, né, com esse excesso de fumaça e pouca umidade, pode afetar também? Pode acabar afetando por justamente desencadear uma piora da rinite, por exemplo. Numa rinite atacada ali, fica tudo inchado por dentro. Então, esse caninho que drena, ele fica com menos capacidade de fazer a ventilação dali e pode desencadear isso como um sintoma de uma rinite atacada, digamos, entende? Entendi. Mas assim, a poluição, ela entra no ouvido quando o tempo está muito seco, a gente fica menos protegido, vamos dizer, falando especificamente da orelha ali. Sim, pode ser que sim, por conta da parte externa, principalmente para quem tem mais cera. Tá? Então, a cera, ela é o nosso mecanismo de defesa de tudo que vem de fora. Então, tempo muito seco, pode ser que tá acumulando coisa ali e a cera já tá em volume maior, vem a poeira e tudo fica obstruído. Então, seria interessante, se tiver essa queixa
sempre com exame físico pra gente ver se realmente tem algo bloqueando a passagem ali ou é algo dali pra dentro. A gente produz mais cera quando o tempo tá seco? A gente pode Não relacionar? necessariamente, não Ah, necessariamente. tá. Isso é muito pessoal, sabe? De cada pessoa tem uma produção específica de cera. Pode ser que com mudanças do tempo piore um pouco isso, mas é mais na questão do acúmulo mesmo. Uhum. Gabriela, a gente tratou aqui até da questão de pneumonia já, dos problemas pulmonares. O mesmo antibiótico que trata uma gripe, uma broncopneumonia, alguma coisa, gripe não é antibiótico, né? A pneumonia, ele vai tratar o ouvido? Ele é mesmo a mesma classe de antibióticos, né? Então, as bactérias que fazem esse acometimento pulmonar, muitas vezes, são as mesmas que fazem o acometimento tanto da via aérea respiratória quanto do ouvido. Ah, tá. Então, é uma decisão médica mesmo, mas é bem comum que seja Sim. o mesmo antibiótico. Tem que passar pelo médico, Com obviamente, certeza. né? E fazer limpeza no ouvido, dá pra fazer em casa? Não, melhor não. Assim, o nosso ouvido, ele é uma pele delicada, é uma região delicada. A gente ficar usando o cotonete, por exemplo, vai ficar as hastes flexíveis, né? A gente fica colocando e empurra cada vez mais lá para dentro. O ideal é, se a gente tem uma produção aumentada de cerume, o ideal é fazer um acompanhamento com otorrino, de tempos em tempos, às vezes de 6 em 6 meses, algo nesse sentido, para fazer a remoção com o profissional. Em casa, a gente vai achar que está limpando, mas está empurrando mais, cada vez mais. O ideal é só passar uma toalhinha ali depois do banho mesmo, que é suficiente na maioria dos casos. E no mais é torcer pra gente ter uma chuvinha também pra Com certeza. aliviar todo esse sistema, Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Gabriela, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que Sempre bem-vinda agradeço. aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada.